Aqui é a liberdade para você adorar. Não se esqueça disso. Não se esqueça que você está na casa do Senhor para engrandecer o nome dEle. Hoje é uma celebração, não é um velório. Nós não viemos velar o corpo de Cristo, nós viemos celebrar o corpo de Cristo. Celebrar aquele que venceu a morte. Celebrar aquele que rompeu todas as barreiras. Celebrar aquele que deu a vida para nos salvar. E só estamos aqui essa noite porque Ele nos libertou e nos salvou. Eu só vou ler o primeiro versículo, porque o texto é longo, e você vai deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Neemias, e nós vamos discorrer sobre esta palavra esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: o sumo sacerdote Eliasibe é um nome que significa aquele que Deus restaurará, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar, depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram até a torre de Hananael. Amém, queridos? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. E você deixa aí a sua Bíblia aberta, para que nós possamos discorrer aí sobre alguns versículos no livro de Neemias, capítulo número 3. Queridos, eu quero aqui compartilhar esta palavra com você essa noite, o nosso culto de ceia. E o livro de Neemias, se você já teve a curiosidade de lê-lo, é um livro que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele é aquele homem governador que apareceu lá no reino de Artaxerxes. Ele é contemporâneo, não é, de Esther, e também contemporâneo dos profetas Zacarias e também do profeta Ageu, e também do escriba Esdras. E aqui Neemias então ele volta para Jerusalém com a intenção de reconstruir os muros daquela cidade. E aí nós vamos observar aqui no capítulo número 3 essa reconstrução. Alguns homens começaram aquele trabalho e eles levantaram aquele muro e construíram entre eles 10 portas. E é sobre essas 10 portas que eu quero compartilhar e meditar com os irmãos essa noite. 10 portas que devem fazer, e você vai entender todas elas no sentido espiritual. Porque a nossa igreja, por exemplo, só tem 2, né? Você vai conseguir entrar só por 2 lados aqui pela casa de Deus, ou se você quiser escalar, você pode subir ali pela porta lateral. Mas nós estamos aqui para meditar tudo no sentido espiritual. E nós vamos aqui compartilhar com os irmãos essas 10 portas. Essas 10 portas devem fazer parte, querido, da igreja do Senhor. Essas 10 portas devem estar sempre abertas à igreja do Senhor. Essas 10 portas devem fazer parte da minha e da sua vida, a cada momento que nós vemos para a casa de Deus. E aí nós começamos, né? Você viu aí no versículo de número 1, que começou a restauração, e a primeira porta que eles restauraram foi a porta das ovelhas. E ela foi restaurada por um homem e sua família chamado Eliasibe, aquele a quem Deus restaurará. E a primeira porta, querido, que é a porta das ovelhas, neste muro, era a porta por onde passavam as ovelhas para o sacrifício. Então o povo ia até Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Deus, era a cidade onde situava o templo, e as pessoas passavam pela porta das ovelhas com a intenção de passarem os seus sacrifícios. Então o povo, você viu, nós estamos lendo o livro de Levíticos, e você viu aí nos dias dessa semana, falando sobre as ofertas, falando sobre os sacrifícios, sobre os animais, sobre a necessidade de ter o sangue no sacrifício. E aonde Deus coloca bem claro que a vida está no sangue. E nós estamos aqui hoje para relembrar a vida e o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E aí essa primeira porta, que é a porta das ovelhas, é a porta por onde nós entramos, trazendo os nossos sacrifícios para a casa de Deus. E eu pergunto para você que desta noite, você que entrou aqui neste lugar, o que você trouxe para ofertar ao Senhor? Que sacrifício você trouxe para a casa de Deus? Se você está acompanhando a leitura de Levíticos, a palavra de Deus diz que ninguém poderia se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Ninguém podia ir para as festas da casa de Deus de mãos vazias. Ele tinha que trazer algo para sacrificar a Deus.
Hoje nós estamos aqui, queridos, e a pergunta que eu quero fazer para você: o que você trouxe para sacrificar ao Senhor? O que você trouxe para oferecer a Deus? Hoje nós demos nossos dízimos, as nossas ofertas, mas muitas das vezes elas não são sacrifício para nós, porque muitas das vezes nós entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos daquilo que está na nossa posse. A gente não costuma, muitas das vezes, trazer algo além. Mas aqui, querido, a palavra de Deus vai nos dizer que nós hoje somos o templo do Senhor. E Paulo, ele vai nos ensinar que nós devemos entrar na casa de Deus e entregar ao Senhor o nosso culto racional, com sacrifícios de louvor e de adoração. Então muitas das vezes que eu posso estar cansado, eu posso estar abatido, eu posso estar passando por lutas, eu posso estar passando por provas, eu posso estar passando por problemas, a minha cabeça está cheia, de preocupações, a minha casa está cheia de problemas, e ao invés de eu ficar lá na minha casa sem saber o que fazer, que rumo tomar, eu venho para a casa do Senhor, mesmo com problemas, meio com dificuldades, para apresentar a minha vida como uma oferta de sacrifício a Ele. E aí que nós muitas das vezes entramos na casa de Deus e não abrimos a nossa boca para sacrificar ao Senhor sacrifícios de louvor e de adoração. Nós entramos na casa de Deus com nossas preocupações e problemas, pensando como será o amanhã. Será que amanhã a loja vai abrir, o supermercado vai abrir? Será que amanhã vai ter como sair de casa? Vai ter ônibus para ir trabalhar? Porque a gente está preocupado se vai pegar doença, se não vai pegar doença, se vai fechar isso, se vai fechar aquilo. Porque não, será que eu não vou conseguir mais ir no cinema? Porque não vai ter mais condições de poder ir assistir um filme? Cheio de preocupações, e você está na casa do Senhor, querido, e ainda nem abriu a sua boca para sacrificar a sua adoração e o seu louvor ao Senhor. Aí nós vamos aqui entender que a primeira porta da casa de Deus é a porta por onde entram os sacrifícios. Nós temos que estar aqui na casa do Senhor para dar a Ele o nosso melhor da nossa adoração e do nosso louvor, engrandecê-lo, adorá-lo, exaltá-lo. E você já entrou aqui por essa porta hoje, querido? Você já esqueceu dos seus problemas? Você já esqueceu das suas preocupações? Você já parou de se preocupar, de conversar com o irmão que está do teu lado e começar a adorar e engrandecer o nome do Senhor? Então a primeira porta que nós apresentamos aqui, que foi reconstruída, e talvez essa porta precisa ser reconstruída na minha e na sua vida, é a porta do sacrifício. Precisamos lembrar que de entrar na casa de Deus e saber na presença de quem é que nós estamos. Lembrar na presença da pessoa maravilhosa da qual nós estamos. Hoje a celebração é a mesa do Senhor, e aqui está representado o maior amor que alguém já poderia querer experimentar nessa vida. Alguém que te amou tanto, que se apaixonou por mim, se apaixonou por você, se apaixonou pelo homem. Aquele que tinha o direito e a autoridade de destruir toda a humanidade, ele decidiu amar, perdoar e restaurar todas as coisas. Então a primeira porta que nós devemos estar lembrando e reconstruindo para a nossa vida é a porta do sacrifício. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. A segunda porta que foi reconstruída está aqui no versículo de número 3. Versículo de número 3 diz que foi reconstruída por Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. Ele construiu a porta do peixe. A porta do peixe, que era o lugar aonde se vendiam os peixes. E aí quando nós vamos observar, querido, e nós estivemos aqui na escola dominical pela manhã, ouvindo sobre a grande pesca. Eu quero ver se você está bem afiado. Nós tivemos aí um desafio, né, Bruna, na sexta-feira, não é? Qual é o símbolo do cristão? Hã? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Só ouvi esse lado aqui. Qual é o símbolo do cristão? É o peixe, né? De vez em quando você não vê lá um adesivinho no carro, não é? Tem um peixe desenhado. Quando Jesus, nós estudamos hoje de manhã e foi para a pesca maravilhosa, e ele fez algo extraordinário na vida daqueles discípulos. Qual foi o chamado que ele fez?
Hoje vocês vão deixar de pescar peixes para serem pescadores de homens. A porta do peixe aqui representa para mim e para você que de um chamado que eu e você devemos ter, de sermos pescadores de almas. A porta do peixe representa para mim, talvez eu precise, você esteja precisando esta noite, restaurar essa porta na sua vida. Quantas almas você tem buscado e pescado para a presença do Senhor? Quantas almas nós temos nos preocupado em buscar para vir à presença de Deus? Quantas pessoas que têm ouvido o chamado e o meu e o seu convite para virem à casa do Senhor? Por que as almas, os peixes não estão mais entrando pela casa do Senhor? Não estão mais entrando pela porta do Senhor? Porque nós não estamos mais pescando. Porque nós não estamos mais lançando a nossa rede. E aí muitas das vezes a gente gosta daquele hino que as irmãs cantaram hoje de manhã, não é? Na lição. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E a gente só coloca essa conotação para a nossa vida de uma forma... Me ajudem aí, você ia responder. Material. A gente só quer, às vezes, muitas das vezes, toma esse hino para nós. Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Porque a gente está preocupado com o resultado daquela pescaria. Mas muitas das vezes nós estamos largando a nossa rede, parando de pescar, ou seja, de trabalhar na obra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos guardando as nossas redes e não estamos mais preocupados em buscar almas para Deus. A porta da igreja que deve ser a porta de entrada das almas. Hoje eu falei aqui de manhã, nós estamos tão preocupados com pegar doença, com isso e aquilo, e fique mesmo, cuide da sua saúde, querido. Nós somos chamados para cuidar de nós mesmos, somos o templo do Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que a casa do Senhor é lugar de cura. A casa do Senhor é um lugar, querido, de refrigério. O Senhor repreende o povo dizendo: por um acaso não há mais bálsamo em Gileade? Por um acaso não há mais remédio na minha casa? Então por que não é mais curada a ferida do meu povo? Pessoas estão lá fora, querido, morrendo de medo, querendo não sair mais de casa, por causa de uma doença, por causa do pânico que está se espalhando aí para todos os lados. Notícia que a gente muitas das vezes nem sabe, se apavora, não quer nem mais agora chegar perto do outro. E aí nós vamos vivendo pessoas lá fora, que esses peixes morrendo, e não estão entrando mais na casa de Deus. Por quê? Porque eu e você não estamos mais chamando as pessoas para virem conhecer o dono da pesca, o dono do peixe, aquele que deu a vida para mim e para você, que é o único que pode mudar toda e qualquer situação de qualquer pessoa. Você um dia foi pescado, querido. Você um dia foi restaurado, querido. Você um dia foi chamado. Por que nós estamos parando e não estamos mais chamando as pessoas para virem à casa do Senhor? Precisamos restaurar, talvez na minha e na sua vida, e dentro da casa de Deus, a porta do peixe, a porta das almas. Pessoas que estão precisando, querido, assim como eu e você precisávamos um dia, e nós fomos alcançados pelo amor de Deus, entrar por esta casa para reconhecer, para aceitar e para terem as suas vidas mudadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terceira porta está descrito no versículo 6, e diz assim: foi reconstruída a porta Gesana. A porta Gesana também é conhecida como a porta velha. Esse é o significado dessa palavra. E ela foi consertada por um homem chamado Joiada. Um homem que esse nome significa o Senhor conhece. O que isso significa para mim, para a minha vida e para a sua vida aqui da porta velha? A porta velha, que é onde nós entramos para entregar toda a nossa natureza carnal, falha e pecaminosa, e deixá-la fora da nossa vida. A porta velha é por onde nós entramos, querido, e deixamos morrer o velho homem.
A porta velha é onde nós sepultamos o velho homem, para que nós possamos viver em novidade de vida, para viver agora para Deus. Aqui, queridos, eu quero já deixar o meu desafio para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, a jovens e adolescentes que não passaram pelas águas do batismo, que não sepultaram o velho homem, façam isso. Nós precisamos, querido, num dia da nossa vida, passar pela porta velha e entregar lá toda a nossa velha natureza, deixar para trás tudo aquilo que nos atraía para longe de Deus. E quando nós passamos pela porta velha, todas as coisas se fizeram novo. Diz a palavra do Senhor: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, e hoje eu sou o quê? Uma nova criatura. É por isso que nós ouvimos aqui pela manhã: aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que errava não erra mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que passava a perna não passa mais. Por quê? Porque ele é uma nova pessoa em Cristo, querido. Cristo muda o nosso falar. Pedro era aqui, se a gente pudesse se colocar aqui para os nossos dias, era a pessoa da roça, talvez não sabia falar direito, mas um dia que ele chegou e quis disfarçar que ele não era de Jesus, no dia que ele quis dizer: olha, eu não sou um deles não, a mulher chegou e olhou para ele: você é um deles sim, porque o jeito que você fala denuncia que você é um crente. O jeito que você fala diz que você andava com ele. E a pergunta é que das pessoas dá um pouquinho mais de microfone para mim, por favor. As pessoas têm olhado para mim, para você, e têm notado que você anda com Cristo, porque você já não tem mais a velha natureza, porque você já passou pela porta do lixo, porque você já passou pela porta e deixou toda a natureza velha lá. Ou como será que nós temos andado? Você já passou pela porta velha, já deixou tudo lá. Eis que agora nós somos novas criaturas em Cristo. Aleluia. A quarta porta, querido, está descrita no versículo de número 13. Eles reconstruíram a porta do vale, que foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. A porta do vale, querido, significa para mim e para você o nosso caminho. O nosso caminho, a nossa jornada como cristão, querido, muitas das vezes você vai ter que precisar passar pelo vale, passar por desertos, passar por dificuldades. A porta do vale, querido, é aquela porta que muitas das vezes o nosso caminho nós precisamos percorrer, que é onde muitas das vezes eu e você seremos provados para saber se nós vamos continuar andando e caminhando com Cristo. Muitas das vezes eu e você seremos provados, queridos, para saber se nós podemos ser aprovados. O crente, querido, ele não vai viver uma vida sempre no mar de rosas. Ele vai precisar passar pelo vale, vai precisar passar pela porta do vale. As dificuldades, os problemas que vão acompanhar a minha e a sua vida. Mas a pergunta é, querido, você está segurando firme no caminho do Senhor? Você continua firme para poder estar caminhando com Cristo? E aqui nós vemos aqui que ela foi reparada por Anum. Anum significa favorecido. A porta do vale, querido, pode muitas das vezes a gente precisar passar, mas saiba que nós passaremos por ela para que nós também possamos ser favorecidos por Deus, para que eu e você possamos um dia também alcançar o favorecimento do Senhor, porque Ele disse para mim e para você que nós teríamos aflições neste mundo, mas Ele disse: não temas, não se preocupe, porque eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele que te favorece aqui no meio da tempestade, é Ele que te favorece no meio do vale, é Ele que te favorece aqui no meio das suas dificuldades. Se você estiver firme, andando e passando pela porta do vale, que saiba de uma coisa: Jesus é aquele que te favorece.
Jesus é aquele que te sustenta. Jesus é aquele que segura na tua mão, querido. Então continue caminhando firme para a presença de Deus. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale, nem que seja da sombra da morte, aleluia, eu sei que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E Ele vai fazer o que? Vai me favorecer, porque Ele me levará aos pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, querido. Essa é a porta do vale que muitas das vezes nós precisamos passar. O versículo de número 14 vai nos ensinar aqui que foi reconstruída a porta do esterco. Que negócio estranho, né? Porta do esterco, ou a porta do monturo. Ela também representa para nós a porta do lixo. É aonde nós devemos passar, querido, e deixar todos os lixos da nossa vida. Toda aquela coisa, o embaraço que nos atrapalha de continuar caminhando com Cristo. Você gosta de conviver com lixo? Quando o lixeiro não passa lá no dia prometido, não é ruim ficar com lixo dentro de casa? Quando o lixeiro faz greve e fica aquele monte de lixo na porta da rua, não é ruim? E muitas das vezes, que quando a gente está carregando o nosso pecado, a gente continua carregando muitas coisas erradas, nós vivemos da mesma maneira, estamos deixando e carregando lixo. E nós devemos passar pela porta do lixo, pela porta do esterco, pela porta do monturo, e largar tudo aquilo que tem nos impedido de viver mais perto de Deus. Largar tudo aquilo que tem nos impedido de conhecer mais o Senhor. Largar todas as coisas que nos impedem de estar na presença de Deus. Hoje nós estávamos comentando lá em casa, porque chegou a notícia lá da nossa TV, da NET, avisando que todos os canais agora estariam abertos, que era para as pessoas poderem assistir televisão, para não precisar sair de casa. E aí que muitas das vezes nós somos atraídos pelas coisas deste mundo, que nos facilitam a vida, para que a gente possa viver cada dia mais longe de Deus. É preciso que eu e você passemos pela porta do lixo, querido, e larguemos tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo que tem nos feito barreiras para que a gente não chegue perto da presença do Senhor. Se nós carregarmos sobre nós o pecado, querido, e continuarmos levando sobre nós o lixo, da mesma forma que eu e você não suportamos, não queremos viver o mau cheiro, as coisas ruins que nos atraem, a palavra de Deus também diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Se nós estivermos vivendo que debaixo do lixo, ou vivendo carregando lixo, carregando pecado, isso vai fazer o quê? Nos afastar da presença de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor, e nós não podemos mais carregar na nossa caminhada do pecado, não podemos mais carregar tudo aquilo que nos atrapalha, nós não podemos mais carregar na nossa vida as bugigangas. Larga isso, querido. Coisa velha, lixo, joga fora, não presta. Nós devemos estar livres para viver e para adorar o nome do Senhor. Aleluia. A próxima porta, querido, nós já estamos lá de número 6. É a porta da fonte, que está lá no versículo de número 15. Ela foi restaurada por Salum. E Salum significa: se tu uma bênção. A porta de número 6, que já está explícita para mim e para você, é a porta da fonte, que é a que nos leva aonde? A fonte das águas cristalinas. Nós devemos deixar que esta água passe, para que nós possamos saciar a nossa sede. Nós precisamos passar pela porta da fonte, e a fonte de águas vivas é Jesus. As pessoas precisam matar a sua sede em Cristo. Quando ele olha para aquela mulher e diz assim: olha, eu vou fazer nascer dentro de si um manancial.
Nós já ouvimos aqui esses dias algumas vezes sobre aquela mulher samaritana, sobre a água do poço. Você não tem água viva para tirar, mas ele disse: eu estou aqui. Se você me conhecesse, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. E aquele que bebe desta água nascerá dentro de si uma fonte que jamais acabará, querido. Nós precisamos a cada dia beber desta água. Nós precisamos a cada dia mais mergulhar nesta fonte, e a fonte de água viva é Jesus. Você tem entrado pela porta das fontes, querido? Você tem entrado pela porta das fontes, das águas cristalinas que nos lavam? Nós vimos aqui, nas nossas leituras, muitas e muitas vezes a repetição: lava-se com água, banhe-se, lave-se, purifica-se. A porta da fonte, querido, da água viva, é aonde nós vamos também encontrar, querido, santificação, purificação para mim e para a sua vida. Você tem bebido da fonte? Você tem entrado pela porta da fonte? Você tem saciado a sua sede na fonte? A fonte de água viva está neste lugar, querido. A fonte de água viva está nesta casa. A fonte de água viva está neste lugar para saciar a minha e a sua sede. Beba desta água hoje. Beba desta água hoje, se renove. A porta da fonte ainda está aberta para mim e para você. A sétima porta, querido, está lá no versículo de número 31, que é a porta da inspeção. Ela foi construída, reconstruída, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. O que essa porta fala para mim e para você? Que porta é essa de inspeção na torre de vigia? Essa porta representa para mim e para você, querido, a nossa necessidade de vigilância. Essa porta significa para mim e para você a nossa necessidade de inspecionar a nossa vida. Como eu estou entrando na casa de Deus? Como é que eu vou tomar o cálice? Como está o meu coração hoje para tomar do pão e beber do cálice? Como está a minha vida hoje para que eu possa tomar do pão e beber do cálice? É a porta da inspeção, que é onde a gente tem que analisar nós mesmos. Nós temos a mania de analisar o irmão. Nós temos a mania de analisar o outro. Nós temos a mania de ver se ele está no perfil de santidade ou se ele está no perfil de como deve ser um cristão. Mas a gente acaba deixando de inspecionar nós mesmos. Nós deixamos de olhar para nós mesmos. E nós precisamos, quando vir para a casa de Deus, olhar para a porta da inspeção. Olhe para si mesmo. Como é que eu estou hoje para entrar na casa de Deus? Como é que eu estou hoje? Eu estou vigiando? Eu estou vigilante? Eu estou na torre de vigia, olhando para ver se algo vai vir aqui para me tentar derrubar? Se algo está vindo aqui para tentar acabar com a minha comunhão? Se algo está entrando aqui para acabar com a comunhão da igreja? Se algo está aqui entrando para contaminar e acabar, querido, com a nossa santificação e comunhão dentro da casa do Senhor, querido, nós precisamos passar pela porta da inspeção e olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. É por isso que quando nós lemos primeiro a carta de Coríntios, capítulo 11, Paulo recomenda: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Ele não manda você examinar o irmão, ele manda examinar você. Olhe para dentro de você, querido, olha para a tua vida e veja se ela está andando dignamente, para que você possa participar esta noite do corpo de Cristo, querido. Olhe para dentro de você, olhe para mim mesmo. Se eu pudesse virar os meus olhos e olhar para dentro de mim e olhar para ver como é que eu estou hoje para poder participar da mesa do Senhor. Eu estou me inspecionando, eu estou me vigiando, eu estou ficando atento para que eu não venha cair em tentação. O mundo que nós vivemos hoje, querido, tem nos tentado a sair da presença de Deus, tem nos tentado a pecar, tem nos tentado a errar, tem nos incentivado a mentir, tem nos incentivado a fazer coisas que não agradam a Deus, tem nos incentivado a sair tanto da presença de Deus. Você está firme na torre de vigia? Você está firme aí na torre de vigia, querido?
Os seus pés estão fincados na rocha e você está firme aí, inspecionando, vigilante, atento, para que não caia em tentação. Nós precisamos passar, querido, pela porta da inspeção, igualzinho aquela porta do detector de metais. Você pode tentar entrar no banco, muitas das vezes não consegue, porque o vigia manda você abrir a bolsa, abrir a carteira, tirar o celular, a chave, a moeda. E se for aquela bolsa da irmã, vai ter que tirar o batom, vai ter que tirar o espelho, vai ter que tirar a chave do corredor, a chave da bicicleta, a chave do carro, a chave do cadeado da casinha do cachorro. E aí você fica com tanto nervoso que você vai embora e esquece que tem que entrar no banco. É a porta da inspeção, querido. Quantas das coisas nós estamos carregando que nós precisamos arrancar? Você já passou pela porta da inspeção hoje? Passe pela porta da inspeção. A oitava porta, querido, diga comigo aleluia. Diga glória a Deus. A oitava porta, querido, está no versículo de número 26. E eles reconstruíram e fizeram os reparos até a frente da porta das águas. Os servos que viviam na colina de Ofel fizeram isso e reconstruíram a porta das águas. Ofel significa elevação. A porta das águas, querido, significa para mim e para você essa noite a porta da presença do Espírito Santo. Jesus nos chama, querido, para que nós possamos adentrar e mergulhar. Estarmos indo a cada dia mais a um grau elevado, mergulhando no mais fundo e no mais profundo desse rio. Como está a tua vida, querido, espiritual? Como está a tua intimidade com Deus? Como está a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida? Você tem mergulhado nas águas do Espírito? Hoje nós aprendemos também, não é? Quando Jesus ele manda os discípulos irem e pegarem o barco e irem mais fundo. Vai mais para lá, vai mais fundo pescar. Porque Jesus queria que eles estivessem indo para as profundezas. Um dia Deus mostra um rio saindo do templo para o profeta Ezequiel. E Ezequiel é chamado a entrar naquelas águas. E Deus diz para ele: filho do homem, entra. Este é o rio que sai do trono de Deus. E aí diz que ele entrou e colocou os pés. Mas Deus disse para ele: não é só os pés, Ezequiel, anda mais um pouco. Tem gente querendo viver uma vida cristã que tem que mergulhar só o pé. É igual aqueles crentes, umas pessoas que eu conheço, que vai na praia e só quer molhar o pé. Que graça tem ver aquela imensidão de mar e você não mergulhar? Só quer colocar o pé. Aí Deus disse para ele: anda mais um pouquinho, Ezequiel. Ele deu mais alguns passos e começou a chegar no joelho. Tem gente que não quer se aprofundar, querido, e quer viver uma vida cristã rasa, e quer viver uma vida cristã que só dá aqui. Até aqui eu vou, não conte mais comigo para isso não. Olha, até aqui eu faço. Mas se comprometer muito eu não quero não, porque eu quero estar aqui com as águas no joelho, mas quero continuar a fazer algumas coisas que eu gosto, não quero abrir mão de tudo. Aí ele quer andar só no joelho, mas aí ele diz: anda mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus quer você mais perto dele. Deus quer você se aprofundando e acreditando, e a cada dia mais mergulhando. Ezequiel anda mais um pouquinho e diz que a água já está batendo na cintura. E aí o Senhor disse: não, Ezequiel, ainda tem pouco, você precisa de mais. E aí ele disse que ele começa a andar. E aí é igual eu e você, quando vai para o mar e pensa que é nadador, e aí você já começa lá, quando você vai, e aí já não está dando mais pé, aí a gente tem que voltar correndo, né? Porque senão a água vai levar a gente embora. Só que Deus quer isso de mim e de você, que você largue os pés, que você largue as mãos, que você se entregue por inteiro e deixe a água levar você, querido.
Deus quer te levar para lugares sobrenaturais. Deus quer nos levar à comunhão sobrenatural. Deus quer nos levar a nos revelar coisas grandes, querido. Deus quer nos levar a conhecer mais profundo, coisas ocultas, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Mas a gente está onde? Aqui no rasinho. A gente está onde? Querendo a água somente no joelho. E Deus está te chamando para entrar pela porta das águas, querido, e mergulhar no mais fundo e no mais profundo deste rio. Entre pela porta das águas. Aleluia. A próxima porta, a porta de número 9. Vamos ver se vocês estão bem aí. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Qual é a primeira porta que eu falei? A porta da ovelha. Fique ligado, querido. A nona porta reconstruída foi chamada acima, a porta dos cavalos, onde isso está no versículo número 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. A porta dos cavalos, que era onde ficavam os cavalos, que eram usados para a guerra. E nós também somos chamados, queridos, para passarmos pela porta dos cavalos. Sabe por quê? Porque você também fomos chamados para a guerra. O Senhor nos chama como bons soldados. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Por isso que Deus fala lá no livro de Efésios, capítulo número 6, revistam-se de toda a armadura de Deus. Você precisa estar revestido, que de pronto e armado para a guerra. As nossas armas, elas não são carnais. Nós não somos chamados para andar com 38 na bolsa. Não fomos chamados para andar com uma faca, com uma espada. Nós somos chamados para andar com armas espirituais, capazes de quebrarem fortalezas, querido. Se nós tivermos armas como o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a reconciliação, a comunhão, a paz, a alegria de estarmos na casa de Deus e de vivermos que um em comunhão com o outro, nós vamos destruir fortalezas, queridos. As nossas armas são capazes, que Deus te deu armas para que você possa movimentar o mundo. Deus te deu armas para poder ungir as suas mãos, para que você possa orar pelos enfermos e eles serem curados. Deus te deu arma, a sua boca, para que você use, para que você possa repreender o mal dentro da tua casa, repreender o mal dentro da tua família, repreender o mal contra o teu casamento. Deus te deu armas para que você possa repreender toda a força contrária. Deus te deu arma para que você possa evangelizar e ganhar almas para o reino dos céus. Deus te deu armas para que eu e você possamos lutar. O diabo quer nos fazer parar, nos derrotar, nos colocar para baixo, nos fazer desistir, que Deus te deu autoridade, armas espirituais para que você possa vencer fortalezas. E nós temos andado com medo, temos nos escondido. Nós temos muitas das vezes, queridos, vivendo de uma maneira fracassada, derrotada. E não é aqui na nossa vida material, porque tudo isso é consequência. Mas nós vivemos muitas das vezes uma vida derrotada espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais nos revestindo da força e do poder de Deus para a nossa vida. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ganha almas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se vocês enfrentarem problemas, se vier cobra, escorpião, veneno mortal, nada disso fará mal para você. E aí tem crente fugindo de barata, querido. Tem crente morrendo de medo de tanta coisa. Não faço isso porque eu tenho medo. Não vou porque não sei como é que vai me ouvir. Eu não vou falar. Eu não vou fazer. Eu tenho medo disso, medo daquilo, querido. Para com isso. Você foi chamado, alistado para uma guerra. Você foi chamado, querido, para fazer a diferença. Você foi chamado para quebrar barreiras. Você foi chamado, querido, para ser um vencedor. Você foi chamado, querido, para ser armado, para ganhar e não para perder. Aleluia. A última porta, querido, a 10ª porta, é a porta oriental, que está lá no versículo de número 29.
No finalzinho, do seu lado, Semaías, filho de Secaías, o guarda da porta oriental, fez os reparos. A porta oriental, querido, tem um significado especial para o nosso coração. A porta oriental, alguns acreditam que foi nesta porta que Jesus entrou em Jerusalém. Foi por esta porta que Jesus entrou na cidade santa, naquela semana que ele ia entregar a sua vida. Foi por esta porta que as pessoas aclamaram: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Foi por esta porta que ele entrou. E esta porta, querido, ela permanece fechada, lacrada. E sabe o que ela significa para mim e para você? A certeza de que um dia Jesus vai voltar e vai passar por ela novamente. A certeza de que um dia Jesus vai voltar, querido. Por isso ele mandou aquela porta a qual ele entrou, foi lacrada, para representar de que um dia ele vai voltar. E eu pergunto para você, querido, você tem essa certeza de que Jesus está voltando? Você que já tem a sua vida lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, aguarda a volta do Rei. Quando nós vemos esse tipo de barulho que nós estamos ouvindo esses dias, a nossa preocupação é: vou ficar doente. A nossa preocupação é: não vou sair de casa. A nossa preocupação é: o que será do amanhã? Meu Deus, o dólar está subindo. Meu Deus, as bolsas estão quebrando. Meu Deus, isso vai acontecer, vai afetar meu emprego, a minha casa, a minha família. Deixa eu ir correndo no supermercado e fazer um estoque de arroz e feijão. Deixa eu ir correndo lá para Minas, né, irmã Simone, fazer um estoque de queijo. Deixa eu ir correndo para o supermercado fazer um estoque de café. Deixa eu ir lá fazer um estoque de sorvete, porque vai que todo mundo acaba lá com tudo. E como é que eu vou fazer? Ao invés de se alegrando, porque isso é sinal de que Jesus está voltando, querido. Ao invés de nós estarmos tocando trombeta, porque o sinal, a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando. Ele diz na sua palavra: fiquem atentos, observem os sinais. Quando vocês começarem a ouvirem de guerra, de rumores de guerra, e se levantarão nação contra nação, e haverão o que? Pestes. Isso é sinal, querido. Isso é sinal que Jesus está voltando e que Ele está perto. E a igreja, ao invés de estar exultando, ela está o quê? Se amedrontando. A igreja, ao invés de estar exultando: ah, mas pastor, eu devo exultar pela desgraça? Não, você deve exultar porque Jesus está voltando. Eu devo exultar porque tem gente morrendo? Não, você deve exultar porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Você deve exultar porque está chegando a hora, e é hora de a gente ficar mais atento, mais pronto, mais firme, porque Jesus está dizendo: eu estou voltando. A natureza está anunciando: Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo para dizer: eu estou voltando. As portas estão aí, querido, para que nós possamos estar atentos, prontos para saber que o Rei da Glória está voltando. E a igreja precisa pregar isso, precisa cantar isso, precisa adorar isso, precisa esperar isso, querido, a volta do Rei Jesus Cristo. Como é que nós estamos aguardando esse dia? Aí a gente canta assim: sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. E aí quando acontecem essas coisas, a gente, meu Deus, quanta preocupação, quanta coisa, e isso e aquilo. Não deixa a criança perto, não sei o quê, não manda a criança para a escola hoje não. Não manda isso, não manda aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Chega em casa, já passa. Alguém assistiu aquele desenho Monstros S.A.? Você lembra daquele desenho? Que o pessoal tinha que passar por uma porta lá e tinha que passar uns produtos lá, porque pegava a meinha da criança. As pessoas estão fazendo isso, as crianças estão dentro de casa, já estão fazendo lá, passando, né, um detector lá de veneno lá para matar um monte de coisa. E a gente não está percebendo que Jesus está voltando, que a palavra está se cumprindo, que os sinais estão à nossa vinda, e nós estamos preocupados com as nossas coisas. Jesus disse:
Olhe para o passado para enxergar o futuro. Nos diz o Noé, estavam preocupados com suas coisas, com seus problemas, com suas dificuldades. E estava dizendo, Jesus vai estar voltando, está vindo uma tempestade. A arca está sendo construída e as pessoas estavam preocupadas com suas próprias vidas. Jesus está à porta, querido. Acredite você ou não. Jesus está às portas. Pastor, vai ser amanhã? Não sei, quem dera fosse hoje, querido. Quem dera fosse hoje que Jesus voltasse. A pergunta é, se ele voltar, para onde você vai? Nós estamos aqui diante desta palavra. 10 portas que foram reconstruídas em Jerusalém. E Jesus disse, de todas elas, essa porta é Jesus. Porque ele vai dizer isso lá em João. Eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, eu cuidarei. Eu velarei, eu o abençoarei. Eu sou a porta, disse Jesus. Você já entrou por esta porta? Você conhece o caminho da porta, querido? Você tem reconhecido o caminho de Jesus para mim e para a sua vida? Este é o momento que nós vamos estar agora ceando, participando da mesa do Senhor. A mesa de Deus, querido, não é a mesa de um bar. A mesa de Deus não é a mesa do restaurante. A mesa de Deus não é a mesa da minha casa. A mesa de Deus, querido, é uma mesa especial. Porque aqui está representado o corpo e o sangue daquele que nos ama.